Fala galerinha, beleza? Girou daqui, chegamos aqui no nosso 8-bit da Wuchang, um dos jogos que eu mais me diverti ano passado. E é muito legal ver que algumas empresas, né, abraçaram a Wuchang. A GameSir também tem controle customizado da Wuchang. E vamos começar nosso review. Joguei bastante com ele, aliás, joguei Wuchang com ele, vou deixar aí para vocês as modificações que eu fiz no controle para jogar o Wuchang. E assim, galerinha, começando pelo preço dele. Custou R$290. Eu acho que não tem necessidade de você comprá-lo no AliExpress, porque aqui no Brasil tem algumas opções bem legais dele de 300 a R$350, tá? Então você encontra ele no valor legal. O unboxing dele foi bem simples, tá? Veio o controle, a dock, né, o cabo USB dele e os manuais. Eu vou deixar o card em algum lugar aqui do unboxing dele. Galerinha, o controle é leve, beleza? Ele é mais leve que o controle de Xbox. Claro que o controle do Xbox ele ainda tem o peso das pilhas, mas o controle do Xbox sem pilhas é o peso dele, que é 240 gramas. Eu gosto muito dos controles da Wuchang, eu gosto do formato deles. Eles parecem ser menores, mas eles não são, tá? Eles têm um formato bem confortável, beleza? Eu ainda não tinha testado essa versão do controle do Ultimate 2, né? Eu comecei no 8-bit com esse controle, que é o Bluetooth Ultimate, ele é uma versão mais antiga, tá? Mas eu gosto bastante dele também. Eu gosto dos produtos da 8-bit. Os dedos eles ficam perto de tudo, não tenho o que reclamar aqui. Ele é um ótimo controle na questão de ergonomia. Galerinha, sobre o acabamento do controle, eu tenho algumas ressalvas, tá? Ele é uma versão customizada do jogo Wuchang. Falando sobre a customização em si, é uma customização simples, tá, pessoal? Então, ele não parece ser um adesivo, mas ele não tem nenhum relevo, você não vai sentir os detalhes. Ele é bonito, mas é uma customização bem simples, ok? Os LEDs do analógicos, eles são os charmes do controle, é muito bonito. Ele tem um esqueminha de acompanhar o analógico, tá? É muito legal isso aqui, muito bonito. Dá para você customizar as cores no software, o que é muito legal. Customizar os efeitos, não tem tantos, mas é customizável e eu achei muito bacana. Temos aqui dois botões adicionais atrás e dois acima. Ele tem dois botões aqui no meio também, tá? Pelo que eu entendi, ele serve mais para ficar trocando aqui, ó, os efeitos, desligar. Então, eu acredito que para quem tem o Switch e tem controles do Ultimate que são compatíveis, eles façam sentido. Posso estar errado, mas eu não encontrei outra funcionalidade deles aqui. O Start e o Select, eles ficam aqui em cima. Galera, falando dos analógicos, eles são muito bons, cara, desse controle aqui. Eu gostei muito dessa tecnologia da 8-bit, é uma tecnologia deles. Eles chamam de TMR. Tem uma precisão muito legal, uma sensibilidade muito boa também. É melhor que a versão anterior que eu tenho aqui dele. Para quem curte jogar FPS, né, no controle, eu acho que vai ter uma ótima experiência com esse cara aqui. Eu joguei, tá? Eu joguei Call of Duty, joguei Battlefield nele. E a sensibilidade é muito boa desses analógicos. Eu gostei bastante. Eles têm sim uma precisão muito boa, tá? E dead zone baixíssima, cara. Muito bom tá os analógicos desse controle. Realmente é um dos fatores que brilham nesse controle aqui, tá? Galera, falando sobre o D-pad aqui, ele é bem silencioso, tá? Ele é bem confortável de clicar, tá, galera? É muito parecido com a versão anterior que eu tenho aqui. E eu já gostava bastante, então nada a reclamar aqui. O A, B, X, Y, eles são de membrana. Os botões eles são mais saltados que a versão anterior. E os cliques são muito bons. Eu prefiro os botões como cliques de mouse. Vários controles já estão adotando esse clique de mouse, né? Já nesse caso aqui, ele é de membrana, mas ele não é ruim. O clique é bom, tá? Funciona bem. Padrão. Padrão bem feito, né? Sobre os gatilhos, tá? É o seguinte, temos aqui travas, beleza? Eu já estava até travado aqui, ó. E eu tenho algumas coisas para comentar sobre. O gatilho travado,
Ó, o clique dele não é de mouse. O clique dele não é ruim, tá? O clique dele não é ruim. Só que é o seguinte, eu sinto todas as vezes que quando eu vou clicar, eu tenho que fazer uma determinada força. Então, se fosse clique de mouse aqui, ó, só esse pouquinho que eu estou abaixando, isso é milissegundos que você vai perder jogando no FPS, tá? Então, o que que eu acho? Talvez compense mais você não deixar travado quando for jogar FPS e via software deixar zero o acionamento, talvez seja melhor do que você deixar cravado aqui, travado e ter que abaixar um pouco para fazer seu clique. Cara, não é nada demais, tá, pessoal? Não é um negócio que você fala assim, putz, você não vai conseguir jogar. É óbvio que não. Mas eu preciso passar essa informação para vocês, tá? Tem controles melhores com o acionamento aqui do clique do RT, tá? Tanto, ó, se eu ficar clicando aqui, ó, você percebe, é rápido, mas ainda assim você perde um pouco, ó. Você tem que clicar um pouquinho para ele acionar. Vou tentar mostrar a diferença aqui. Esse controle aqui é clique de mouse. Ele é o Mojon Storm, tá? Ó, esse cara aqui é clique de mouse, ó. Ó. Na hora que eu clico, eu não sei se vocês percebem aí, mas na hora que eu clico de verdade, ele já clica. O do 8-bit do não, parece que ele tem que abaixar um pouquinho. Aí, ó, aí clicou, abaixa, e aí clicou, abaixa, e aí clicou. Então isso é uma das coisas que eu não gostei no RT dele travado, tá? Poderia ser melhor. Talvez para quem jogue competitivo, muito competitivo, veja um problema nisso, tá? Eu que jogo mais single players, eu sou um jogador mais casual, isso aqui vai servir muito bem, tá, galera? Isso aqui não muda muita coisa, não. É bem rápido o clique dele, tá? É mais para quem joga competitivo, talvez em alto nível, né? Agora, falando sobre jogar jogos de corrida, pessoal, eu achei que a versão anterior do 8-bit do, a tensão é bem melhor dos RTs. A tensão aqui ela ficou baixa. A tensão desse controle que eu tenho aqui, ela é muito melhor, ela é mais rígida. Então eu prefiro jogar jogos de corrida com esse controle meu antigo da 8-bit do que com esse novo do Ultimate 2. Tá? Ele tem uma tensão, tá? Ele não é tão leve assim, mas é bem menos, tá, pessoal? Bom, aqui sobre o RB e o LB, para mim são cliques de mouse. Muito bom. Geralmente em jogos Souls-like, jogos de aventura, às vezes aqui é o parry. E tem que ser assim mesmo, galerinha. Tem que ser um clique fácil, assim, ó. O do RT tinha que ser assim, ó. Só de você encostar, ele clicar. Infelizmente, ó, você tem que abaixar ele até ele clicar. Mas o RB e o LB deles é muito bom e é muito melhor que a versão antiga, tá? A versão antiga não é assim, não. Os cliques dos botões traseiros são muito bons também, tá? Eu preciso abaixar muito pouco, ó. Aliás, são melhores que do RT e do LT, dos gatilhos, tá? Esses botões traseiros. Então, é muito bom. Gostei bastante. Os botões adicionais de cima aqui, galerinha, ó. Eles são muito bons também. A sensibilidade é muito boa. E o clique é muito rápido também. São muito bons também. Galerinha, sobre a bateria desse controle. Dura pra caramba, tá? Vai durar aí... Se você joga de 4 a 5 horas por dia, vai durar uma semana, tá? Só que é o seguinte, galerinha, vocês sabem que vem com o dock. Eu acho muito difícil alguém deixar fora do dock depois de jogar. Então, provavelmente você nunca vai ficar sem bateria, você sempre vai colocar no seu dockzinho lá para ficar carregando. E o dock é um charme, né? É muito bonito o dock dele. Aliás, vou mostrar aqui para vocês. Olha que dock bonito. Vem com o logo da Wuchang. Tá? O USB-C dele fica aqui. Aqui, ó. Virou USB-C. A versão antiga minha não é assim, não era USB-C, era USB normal. Tanto é que eu posso demonstrar de um dos produtos que eu tenho aqui.
que é o numpad, é esse cara aqui, ó. É da 8-bit do também. E o dele era USB, ó. Muito bom. Galerinha, sobre os ruídos do controle. O que faz mais barulho nesse controle são os botões A, B, X, Y. Eles são barulhentos. E o clique do analógico direito. O clique do analógico esquerdo ele já é mais baixo, tá? O de pad muito baixo também. E o RB e o LB. Então assim, se você procura um controle silencioso, não é o caso dele, tá? A maioria dos botões aqui que você realmente utiliza numa gameplay vão fazer barulho para você. Fica a dica aí. Galerinha, os botões do meio aqui agora, tá? Temos aqui o Start Select, tá? Aqui muda de perfil. Beleza? A estrelinha e o quadradinho, eu realmente só vi eles trocarem o LED. Não achei outra serventia. Posso estar enganado, tá? Eu acredito que esses botões eles existam mais por causa do Switch, mas nesse caso aqui, esse controle é Android e Windows, então eu acredito que ficou meio que sem função mesmo. Eu queria muito que desse para trocar o quadradinho aqui para o Select, tá? Porque o Start ficaria aqui e o Select aqui, e para mim é muito melhor do que aqui em cima. Então eu trocaria esse cara para o Select e esse cara para o Start. Mas não dá para fazer. Esses dois botões do meio, eles não são customizáveis pelo software. Eu achei isso ruim. Vai entender. Olha pessoal, falando sobre o software, eu vou deixar umas imagens aí de quando eu fui configurar e etc. Eu achei que o software dele é bom. Dá para você atualizar os firmwares. Na verdade é uma dica aí, ó, quando chegar o controle para vocês, atualiza o firmware tanto do controle, tanto do dongle, né? O que eu não gostei do software? Ele é confuso quando você cria profile e também ele é confuso na hora de você customizar os triggers. Não é tão prático assim, só isso. De resto, galera, é tudo muito bom. Tudo muito simples. O software é bom, tá, galera? O software é bom. É só essa parte aí mesmo. Dá lá para você configurar o quanto que é acionado aqui, o LT e o RT. Pô, dá para você fazer muitas customizações lá nele. Comparando aí com, por exemplo, o Cyclone da GameSir, que é um controle que tem aí normalmente valores próximos com ele, o que eu posso dizer, tá? Eu prefiro cliques de mouse. O Cyclone 2, ele tem mais cliques de mouse e é um gosto meu. Para mim, o clique de mouse, ele é mais rápido, ele é mais tátil. Então, assim, para quem quer boniteza, eu acho que o 8-bit do, e eu nem tô falando por ser customizado aqui da Ocheng, eu acho que o 8-bit do, ele passa mais um produto premium do que o Cyclone da GameSir, beleza? Eu acho que ele é muito melhor desenhado, né? Os LEDs, até mesmo a dock, é mais bonito que o Cyclone. Quem prefere os cliques mais ágeis, né? O tátil, como eu, vai de Cyclone, que é melhor. O Cyclone, ele não passa o feeling de um produto premium. Por isso que eu gosto da 8-bit do. Por mais que seja barato, ele passa esse feeling de produto mais premium. Você pode ver, ó, aqui, ó, de pad, ó. Até a versão passada aqui do Bluetooth Ultimate, ele é muito bonito, cara. Ele é muito bonito. Para quem quer velocidade no clique, que é algo mais competitivo, eu acredito que o Cyclone seja melhor. O Ultimate 2, ele manda seus comandos em 1000 Hz agora, né? O que seria um chamariz, talvez, para a galera mais pro player e etc. Eu acho que se você não tem os botões de clique, os 1000 Hz, eles não vão ajudar tanto. Por quê? Porque se o seu clique ele demora milissegundos ainda para clicar, não adianta nada você ter ali 1000 Hz para tanto ajudar em velocidade de comando, tanto para ajudar em precisão. Eu prefiro que tenha menos Hz e botões de clique. Então assim, para quem vai usar para Souls-like, jogos de aventura,
Ele é muito bom, galera. Eu só não acho que ele é um bom controle para jogos Pro. Fechou? Ele é um puta controle para jogos casuais, cara. O que é a maioria dos players, tá, pessoal? Ótimo controle, tá? Ótimo design, ótima ergonomia. Tem feeling de ser um controle mais caro, sim. Os LEDs são charme. Os analógicos, muito bons. Um dos melhores que eu já testei. É um ótimo controle, pessoal. Bom, galerinha, vamos lá. Eu vou mostrar o software para vocês e vou mostrar as modificações que eu fiz para jogar o WeChang. Bom, vamos lá, a gente começa aqui com os profiles. Eu tenho um profile de Stellar Blade de WeChang, que eu ando jogando com o controle. Eu vou clicar na WeChang aqui. Temos aqui o mapeamento, tá? Os macros, tá? Se eu clicar aqui em algum... Já tem alguns macros meus aqui. Tem aqui o analógico. Muito bom. Dá para você configurar a dead zone. Tem o trigger aqui, tá? E aqui foi o que eu comentei, galerinha. Você pode escolher quando que ele ativa, tá? Às vezes é melhor para quem joga FPS deixar ele no 0 e não usar ele com a trava. Eu acredito que a resposta vai ser mais rápida do que com a trava, tá? Vibração. Aqui é a parte do RGB, onde você escolhe as cores, tá? O jeito que vai ficar, beleza? É muito legal para você sincronizar o RGB esquerdo e direito, muito bom. E aqui o Motion, se eu não me engano, é para você utilizar ele em jogos que tem giroscópio. Se eu não me engano é isso, tá? Mas vamos lá na parte de mapeamento. Como que eu deixei mapeado aqui para jogar o WeChang? Aqui na parte de trás, tá? Eu deixei o botão de traseiro da esquerda para ser o botão A, porque ele é o botão que corre. Então eu não gosto de correr segurando o botão A aqui. Já que eu tô com a mão assim, eu só seguro aqui, ó, na esquerdinha, ela sai correndo. Para mim é muito melhor, tá? Porque essa mão minha fica livre. O outro botão eu coloquei um macro para ele segurar o RB por 3 segundos. Por quê? Porque é a seleção de item. Ó, se eu segurar o RB aqui, ó, aparece a seleção de item na minha direita. E eu não quero mais segurar. Eu quero clicar e que o macro segure para mim por 3 segundos. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai segurar por 3 segundos ali para mim e eu vou escolher o item que eu quero. Então, eu não preciso segurar mais nada. É só eu clicar aqui, selecionar o item e usar. Por exemplo, né, vou clicar aqui e apertar o LT para usar a vida. Assim, eu não preciso segurar nada. Eu fiz a mesma coisa na questão da magia com o R4. Tá? A magia também, se eu segurar o RT, ele também mostra ali na esquerda qual magia que eu quero usar. Eu fiz a mesma coisa, clicando aqui uma vez, ele segura para mim por 3 segundos e eu escolho a magia que eu quero. Então, voltando aqui, ó, vou mostrar para vocês a parte de macro. Tá? Ó, o da magia, se eu clicar aqui em cima, ó, ele vai segurar o RT por 3.000 milissegundos, que é 3 segundos. Tá? Você consegue mudar aqui. É a mesma coisa para ele clicar aqui o RB, que é o do item. Beleza? E é muito simples aqui de criar macro, tá, pessoal? É só clicar em criar new macro, tá? Criar um nome para ele, apertar Start e começar a fazer seu macro aqui, ó. Você pode colocar aqui também o tempo em cada um, de 3 segundos aqui, ó. Beleza? Ele coloca o intervalo de cada um. Salvou, ele vai ficar aqui, ó, teste. Tá, mas como que eu ativo isso em algum botão? Você vai selecionar o botão, por exemplo, esse aqui, tá? Vir aqui nos 3 pontinhos do teste e clicar em Activate. É uma das coisas que eu não gosto aqui, que eu comentei no review, que é essa parte de customizar os botões com o macro, que eu acho que não é tão simples, tá? Mas depois que você faz a primeira vez, vai que vai. Aqui no mapeamento é bem simples, tá? Você pode vir clicar aqui no botão e escolher o botão que ele vai clicar. E é simples. Vamos jogar aqui um pouquinho agora.
Sim, ó, fico correndo aqui, ó, sem clicar nada aqui, ó. Beleza. Aí se eu preciso, sei lá, usar um pãozinho aqui para recuperar a vida, eu clico uma vez aqui atrás e LB. Assim eu não preciso segurar nada. O mesmo vai funcionar para a escolha de magia. Ó, vou escolher uma magia aqui, ó, vou apertar o R4, que ele vai segurar para mim, e eu vou escolher a magia LB, ó. Opa. Vou escolher a magia X aqui, ó. Assim eu não preciso ficar segurando nenhum dos botões e eu uso os botões adicionais do controle. Lá vou de novo aqui, ó. Muito melhor. Bom, galera, é isso. Vou deixar o link do produto na descrição. Quem curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Virado no Giroldo. Até o próximo review, unbox e fui. Grande abraço.